Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. É, Hoje eu, Gabriel da Silva Franghelli, e meu grupo formado por Vinícius Silva Malagó, Marcos Vinícius Lenato, Murilo Oliveira e Vinícius Ribeiro Silva, da turma 3C16, iremos falar um pouco sobre a guerra Irã-Iraque ou Irão e Iraque. E também falaremos sobre algumas curiosidades desta guerra. Boa noite, meu nome é Vinícius Ribeiro Silva e eu vou falar um pouco sobre os conflitos entre o Irã e o Iraque, mais especificamente entre alguns conflitos que já ocorriam antes mesmo dessa guerra acontecer, que eram rivalidades que ocorriam entre os árabes e os persas pelos controles das terras férteis da planície da Mesopotâmia. Ambos os países possuem fronteira em comum, né? E eles estão localizados na região da Mesopotâmia, que é onde ocorrem diversas disputas territoriais desde a antiguidade, tendo sido povoada por civilizações como os assírios, os babilônios, os persas e os árabes. O maior elemento natural dessas disputas, o centro, né, dessas disputas, era a questão natural do ambiente, que é a configuração do relevo em áreas planas, com presença de solos férteis, que favorece a prática agrícola, né, o plantio, e também por conta da rede hidrográfica, que é formada por dois grandes rios perenes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, que era bem raro de se encontrar naquela região em que predomina clima árido e semiárido. Então, para práticas agrícolas, esses rios eram mais do que necessários para que isso desse certo. Bom, eu vou falar, antes de começar a falarmos sobre a guerra, a gente vai falar um pouco dos antecedentes da guerra, que foi em 1979 que aconteceu a Revolução Islâmica, que acabou elegendo um líder xiita, no caso Ayatollah Khomeini, e atrapalhando os planos do Iraque, né, que que tinha sido eleito um líder de orientação sunita, que foi o Saddam Hussein. Bom, primeiramente, boa noite. E eu vou falar sobre o apoio dos Estados Unidos e como os Estados Unidos entrou nesse conflito. O interessante é que a gente pode separar essa parte em 3 pontos. O primeiro é o contexto antes da guerra. Os Estados Unidos ele tinha uma parceria com o Irã, e isso se dava por conta da grande reserva de petróleo que o Irã tinha. Isso beneficiava os Estados Unidos. Porém, a revolução já citada pelos xiitas fez com que os dois países cortassem laços econômicos e fez com que os Estados Unidos se aproximasse mais do Iraque. Essa segunda parte a gente pode entender na parte que os Estados Unidos realmente entra na guerra. Ele entra junto com o Iraque, né? Nesse momento ele já tem uma aliança diplomática, uma aliança econômica, e os Estados Unidos na guerra ele vai ajudar muito o Iraque na parte de armamento e na parte tecnológica, e dando muita vantagem para o Iraque. E a terceira parte a gente pode entender como a pós-guerra, que após a guerra, os Estados Unidos ele corta qualquer tipo de laço com o Iraque, tanto econômico quanto logisticamente, tanto que futuramente os Estados Unidos e o Iraque teriam algumas guerras, algumas desavenças. Agora eu vou falar um pouco sobre o desfecho da guerra, como essa guerra terminou. Em 1987, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução 598, que exigia um cessar-fogo. Porém, nenhum dos dois países aceitou esse cessar-fogo e a guerra continuou. E só dia 20 de julho de 1988 que o Irã acabou aceitando essa condição, porque o país já estava completamente desgastado e a população já não aguentava
mais toda essa situação de guerra, porque foram mais de 8 anos de guerra. Então, a população já não estava mais aguentando. Então, o país teve que acabar aceitando a condição proposta pela ONU. Boa noite, eu sou o Vinícius Malagó e eu vou apresentar para vocês os reflexos que esse conflito teve, havendo prejuízos para os dois lados. Um total gasto de 228 bilhões de dólares de gastos diretamente, 400 bilhões de dólares de prejuízo, 1 milhão de soldados mortos, meio milhão de civis foram mortos ou ficaram permanentemente invalidados. Este conflito foi comparado, aliás, com a Primeira Guerra Mundial em termos de táticas utilizadas, como o uso de granadas, granadas de mostardas, gás de mostarda, trincheiras, arame farpado. E no final da guerra, não teve um ganhador, mas os dois países saíram tiveram benefícios. O Iraque, embora ficou financeiramente quebrado, tinha um poderoso exército à sua disposição. Já o Irã, apesar das perdas sofridas, teve uma revolução islamita sedimentada. E agora nós vamos fazer alguns comentários sobre essa guerra. Então, a gente vai meio que dar um resumo agora da guerra no geral, que basicamente foi causada por questões políticas, religiosas, econômicas, e que acabaram não só envolvendo o Iraque e o Irã, como também diversos outros países que apoiaram ambos, que foi o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que apoiou oficialmente o Iraque, mas no final das contas acabou que também estava apoiando ilegalmente o Irã. E também isso mostra que muitos outros países também apoiaram os dois O Iraque. lados. O Iraque foi a Arábia, né? A Arábia Saudita, o Egito e a Jordânia. Saudita, isso. E o E o Kuwait. o Irã foi apoiado pela Síria e por Israel. Israel que, por acaso, também era aliado dos Estados Unidos. E eles apoiavam países diferentes. O que mostra que, independente de alianças internacionais, a maioria dos países mesmo só tem uma visão do benefício próprio, do que vai ser melhor para a economia deles e para a questão econômica deles. E a gente pode ver também no pós-guerra como isso influenciou outros acontecimentos que ocorreram depois, como o 11 de setembro pode ter sido uma influência também. Ou a tentativa, eles foram procurar o Osama Bin Laden, mas não conseguiram. Depois eles mataram o Saddam Hussein, né? Os Estados Unidos acabou sentenciando ele à morte, né? Sim. Essa guerra foi interessante porque, além de ter, né, essa grande quantidade de países envolvidos, né, querendo ou não, tinha os dois principais, mas tinha muitos outros, né, ajudando os dois. E também foi muito interessante porque, tipo, interessante no contexto histórico, porque, tipo, foi muito comparado com a Primeira Guerra Mundial, né, na questão de custos, de armamento, essas coisas, entendeu? Sim, foi uma guerra muito grande que abrangeu muito poder militar, muito poder bélico. E também teve a questão do petróleo, né, que também foi um dos motivos dos Estados Unidos ter aparecido ali, que foi a questão do Iraque, que eles queriam poder usar o rio, como é que era o nome do rio mesmo? Enfim, era um rio que fazia a junção do Tigres e do Eufrates, que ele dava a saída do Iraque para o Golfo Pérsico, que é onde fica ali muitas petrolíferas ali, muitos barcos, muitos navios que estão ali por causa do petróleo. Então, era uma passagem muito importante para o Iraque. Então, eles queriam dominar esse rio
para poder passar. E aí, no final da guerra, acabou que eles fizeram um acordo e ambos os países poderiam ter acesso a essa saída pro Golfo, pro Golfo. Então, tipo, no final das contas, toda essa guerra, toda essa matança que aconteceu, poderia ter sido resolvido de um jeito muito mais simples, se você for ver, que no final das contas eles resolveram simplesmente parar a guerra, não teve nenhum vencedor, eles entraram num acordo e a única coisa que aconteceu foi que muita gente morreu por causa disso. Ninguém saiu com uma vantagem assim, né, da guerra. Tipo, ninguém saiu com Não, quase ninguém um ganho saiu. importantíssimo. Sim, sim. Uma curiosidade bem legal é que foram registrados 500 ataques que eles tiveram entre Irã e Iraque. E eles tinham meio que um acordo que os tanques de petróleo de nações que não estavam envolvidas no conflito, eles não poderiam ser atacados. E são umas curiosidades que acabam sendo até legais, tipo, para explicar o que eles estavam fazendo, tipo, como o petróleo era um dos produtos até que eles mais queriam, que eles estavam até que eles brigavam de certa forma pelo petróleo, né? E eles não poderiam, era uma guerra que tinham acordos, então é algo meio diferente, né? E também é importante falar também que depois ainda teve mais uma guerra em 90, em agosto de 90, que foi a guerra no Kuwait, que foi na região do Golfo também, no Golfo Pérsico. Então, esse acordo aí Então, ah, não durou muito, não não foi. durou muito. Mais uma característica interessante também, depois dessa guerra, como eu falei, né, a gente não teve, os dois países não tiveram, né, assim, um ganho muito bom, né, dessa guerra. Ninguém saiu com muita vantagem, mas eu separei aqui uma coisa de cada país que saiu, embora ele tenha saído ganhando. O Irã ele saiu com a sua revolução islamita sedimentada e o Iraque saiu com meio que um grande exército à sua disposição, né, depois dessa guerra. Acho que a gente esqueceu de citar também que o Irã ele tinha bem menos poder bélico que o Iraque, por exemplo. E eles Uhum. conseguiram aguentar bastante na guerra. Eles chegaram até uma hora meio que virar, mas ele era bem inferior em relação ao Iraque em questão bélica e mesmo assim ainda conseguiu fazer um bom estrago com É. estratégias e apoio de outros países também. Se eu não me engano, foi o Irã, não foi? Que colocava meio que uma população, as pessoas que queriam estar lá na guerra, colocavam na frente de seu batalhão para que lutasse e depois iam soldados, né? Porque eles não tinham muitas armas, né? É isso, eles faziam ondas Verdade. humanas, né, que eles chamavam. Isso. Primeiro colocavam os voluntários na frente, iam dividindo por camadas e os soldados ficavam atrás, né, os militares. Isso. Enfim, no fim das contas, Outra questão importante, outra questão importante que eu acabei esquecendo de citar sobre os Estados Unidos é que os Estados Unidos entrou na guerra por um motivo. E o motivo era porque eles tinham medo da expansão xiita da parte dos iraquianos. sim. É só uma ressalva aí. Era toda a questão também religiosa que tinha por trás da guerra, né? É, Entre o Saddam Hussein e o... Como é que era o nome do outro? Era o Ayatollah Khomeini. Ayatollah, isso. isso. Também era uma questão muito... A questão religiosa era muito forte também, principalmente nessa região. Enfim, alguém mais tem algum comentário? Acho que a gente já colocou bastante Eu Já acho coisa que a aqui, né? gente já deixou tudo bem explicado. Então, é É isso. isso. Boa noite. Todo Boa mundo aí dá boa noite. noite. Agradecemos pela atenção. Obrigado, muito obrigado pela atenção. E eu acho que é isso.